Vamos falar, que o nosso tempo está acabando, vamos falar sobre essa nova lei que dá cadeia se dirigir veículos sem placas. Se for encontrado conduzindo um veículo sem placas, você vai ser preso e é um crime inafiançável, ou seja, não tem fiança, vai ficar preso. Tem duas coisas que a gente precisa esclarecer nessa afirmação. Inclusive, uma delegada, não me lembro o nome dela, publicou um vídeo que viralizou nas redes sociais essa semana, porque realmente é uma informação que chama atenção, né? Pô, sem as placas, acabei de comprar o carro, está zerinho. Aí vou até determinado local, me pegaram sem a placa. Cadeia, nem fiança tem, vou ficar preso por causa disso. Então, a primeira coisa é em relação se conduzir o veículo sem a placa é crime. E a segunda coisa é que se é crime, é afiançável, não é afiançável, vou mesmo ficar preso? Bora lá, Gleidson. A primeira é com você, se é crime ou não conduzir esse veículo sem placa. O que aconteceu, né, foi publicada no Diário Oficial da União na semana passada, né, a Lei 14.562, de 2023, e que entrou em vigor de imediato, então hoje pode dizer que a lei está em vigor, e ela altera o artigo 311 do Código Penal. A relação com o trânsito é que esse artigo 311 é o crime de adulterar, de remarcar algum tipo de sinal verificador do veículo. Então, qual foi o primeiro objetivo? O cara que bota uma fitinha lá na placa. Raspa o chassi. Para confundir. Destrói, isso. Então, o que acontece? O primeiro ponto aí foi excluir a expressão automotor. Só destacando, Gleidson, antes de você continuar, que já existia esse crime. Esse crime já existia, isso. Artigo 308 ou 311 do Código Penal, já existia. Isso. Adulterar ou tentar ludibriar ali fiscalização, mexendo ali na identificação do veículo, seja no número do chassi, na placa, no que for, já era crime, tá? Então aí o Gleidson explicando aí, o que é que mudou? Isso, esse é o primeiro ponto, né? Porque era crime adulterar ou remarcar sinal verificador, sinal identificador de veículo automotor. Aí teve situação do sujeito adulterar um reboque. Só que o reboque não é um veículo automotor, né? E aí a justiça entendeu que, olha, o fato é atípico, ou seja, não é crime. Não existe crime porque é veículo automotor. Então, foi excluída essa expressão automotor, ou seja, é veículo. Então, hoje, se o cara alterar um reboque, semi-reboque, lascou. Aí enfiaram lá reboque, semi-reboque, elétrico, tudo. Agora qualquer veículo. Nem precisava, né? Bastava tirar a expressão automotor, mas o legislador ainda colocou essas expressões. Esse é o primeiro ponto aí, né? E aí, incluíram ainda uma expressão, né? Que é suprimir, né? Os livros mais antigos de direito penal, até nos tempos de faculdade, até dizia, olha, o esconder, que é o suprimir, que é o esconder, ocultar, né? Também não se amolda ao tipo penal. Então, ampliaram com mais um verbo aí do núcleo tipo penal, né? Ou seja, suprimir, esconder, ocultar passou a ser crime também. Aí a grande discussão é, o cara está sem placa, é crime? Bom, depende, né? Depende muito aí. Imagina que a placa foi furtada. Vou te dar alguns exemplos, aí você vai citando para nós. Eu acabei de comprar um carro, saí com ele da concessionária, obviamente sem placa. Para início de conversa, eu tenho ali 48 horas, salvo engano, para deslocar com esse veículo até a minha residência ou local de emplacamento com ele sem placa. Então, nesse período, você está resguardado, porque na nota fiscal sai ali o horário que você saiu da concessionária e a hora. Nessas 48 horas, você não vai sofrer nenhum tipo de sanção. Mas vamos supor que, por descuido, lá no terceiro, no quarto dia, eu fui encontrado dirigindo esse veículo sem placa. É crime? Infração administrativa. Só dá multa, não é crime, não dá cadeia. Então, estão vendo como é que o negócio não é bem assim, sem placa? Vamos imaginar uma outra situação. Passando dentro de uma área alagada, ou então muita chuva e coisa e tal, a placa ficou para trás. A placa ficou para trás. Eu não vi. Quarteirões adiante, fiscalização me viu sem placa, mandou encostar. E aí? É crime ou não é? Autua por dirigir o veículo sem placa. Só infração administrativa. Só multa. Crime não é. Tá vendo? Agora vamos imaginar uma terceira situação aqui. O camarada teve a placa do seu veículo roubada, ele nem percebeu. Isso aconteceu com o Mateuzinho. Roubaram a placa da moto dele, olha que coisa. É o tal do sequestrar a placa, né? Eles roubam a placa para depois pedir um sequestro. É um absurdo, não tem desse. Só no Brasil mesmo.
Aí dizer que ele nem viu, quem viu foi o pai dele. Depois que ele chegou em casa, no dia seguinte, o pai dele falou: cadê a placa da sua moto? Foi ver. Aí, vendo que a moto estava estacionada em determinado local, viu pelas câmeras lá que eles tinham roubado a placa dele. Nesse caso, é crime? Ele é vítima. Ele ter conduzido essa moto sem placa? Ele é uma vítima, né? De furto. Né? Não tem crime. Não é? Então, quer dizer, mais uma vez, não é crime. Agora vamos para uma quarta situação. O camarada, com a intenção de exceder a velocidade, não ser pego pelo radar, retirou a placa do veículo, guardou ela ali dentro do porta-mala, ou dentro do carro mesmo, e sentou o pé. Todo radar que passava, tirava a fotografia, mas como é que pega? Nesse caso, é crime? Agora é crime, leva preso. Viram aí? E ainda, mesmo nessa última conduta aqui, ainda vai existir juristas defendendo a possibilidade de não ser o crime de conduzir sem a placa, porque, se eu não me engano, na lei não fala que conduzir sem a placa é crime, fala que o crime é suprimir, é retirar. Então, o crime seria em si o flagrante de ver o cara retirando a placa. Tá vendo ele tirar? É o crime, cadeia nele. Agora não viu ele tirar, né? E assim, ainda vai ter esse entendimento. Então, quer dizer, de 4 situações que eu dei aqui, 3,5 não caracteriza o crime. Em meia ali, vai. Então não é bem assim, né? E assim, né, é claro que a gente ainda vai aguardar a interpretação, né, principalmente do judiciário, né, esse respeito, para a gente ver como é que isso vai ser aplicado ao caso concreto, para a gente ter um norte ali. Mas assim, uma coisa que é importante deixar claro, né, para que a gente saiba que a intencionalidade é que caracterizaria o crime, né, é porque na classificação doutrinária do crime, o elemento subjetivo dessa conduta é o dolo. Ou seja, o sujeito precisa ter tido a intenção, né, de praticar de ludibriar. Exatamente. Então, assim, é um entendimento que vem ganhando forma, que vem ganhando corpo entre especialistas na área, né, quem realmente se debruça sobre a situação tem chegado a essa conclusão, e não uma análise rápida, rasa, muitas vezes até sem atentar para detalhes da própria norma. Aí, às vezes, você pode meio que se desviar ali dessa interpretação, né? Segunda dúvida a respeito desse vídeo que viralizou. Esse crime, caso realmente ele seja constatado e a pessoa conduzida à unidade policial, ele é inafiançável? Sim ou não? É sim, né? O que acontece aí, gente, é o seguinte. Esse é o crime... Não, eu disse se ele é inafiançável. Ele não é inafiançável. Ele é afiançável. Ele é afiançável. Né? Existe fiança. O que acontece aí, gente? Olha, esse crime está no artigo 311 do Código Penal. Né? Aí a gente precisa olhar agora para o chamado Código de Processo Penal. Lá no artigo 322 está previsto o seguinte, que os crimes cuja pena máxima combinada for de até 4 anos, quem arbitra a fiança é a autoridade policial, que é o delegado. Quer ver um exemplo? Dirigir veículo até 4 anos. Até 4 anos. É o delegado quem dita qual vai ser a fiança. Quem arbitra a fiança. Quer ver um exemplo de um crime desse? Dirigir veículo automotor em via pública sem habilitação gerando perigo de dano. Sabe qual é a pena? De 6 meses a 1 ano de detenção. Quem que vai arbitrar a fiança quando você chegar na delegacia? O delegado. Dirigir cheio do todinho, não é? O camarada chegou lá na delegacia, ó. Qual a pena aí? 6 meses a 3 anos. Quem arbitra a fiança? O delegado. Se a pena máxima for menor que 4 anos, é o delegado. É o delegado. Esse crime do artigo 311, não houve mudança em relação à pena, é de 3 a 6 anos. Então, perceba que a pena máxima excede os 4 anos. Aí, lá no parágrafo único desse... O delegado pode arbitrar a fiança nesse caso? O delegado não arbitra a fiança. Não pode. Mas o cara vai ficar sem a fiança? Não, ele vai ficar lá preso, né? Vai passar por audiência de custódia, porque no parágrafo único desse artigo 322 do Código de Processo Penal está previsto lá que, nos demais casos, ou seja, aqueles crimes cuja pena máxima for maior que 4 anos, a fiança ela deve ser requerida ao juiz. Então, o juiz é quem vai fixar a fiança na audiência de custódia quando ele passar por ela. Simplificando, existe fiança sim, só não é o delegado que vai arbitrar essa fiança, é o juiz por meio de audiência de custódia. Então está esclarecido, conduzir o veículo sem as placas, em quase todas as situações exemplificadas aqui, não é crime, e aí, ainda que aconteça o crime, é crime afiançável, tá? Não que sirva de incentivo para ninguém ficar conduzindo o veículo sem a placa, até porque multa dá, né? Tem a multa, o Código de Trânsito Brasileiro prevê a multa por conduzir o veículo sem a placa.
E o Código Penal, que não tem nada a ver aqui com o Código de Trânsito, é que traz esse crime aí da questão do suprimir, adulterar, ou tem um outro termo em relação. É quando você tiver um crime de trânsito em que o sujeito suprimiu a placa. Né? Ele vai responder por 2 crimes, já que a questão aí da veículo sem placa, com placa falsa ou adulterada, é agravante no caso de crime de trânsito. Questão boa, né? Boa. Mas eu acho que foi esclarecido isso aí, né? Então, assunto encerrado, para não fazer o recorte desse ponto e colocar aqui nas redes sociais para ajudar.